Olá pessoal, agora vamos fazer correção da aula anterior. Então vamos lá. Questão 1. Dispõe-se de 3 barras idênticas nas suas geometrias. X, Y e Z são as extremidades desnomeadas. Então aqui temos 3 barras X, Y, Z. Aqui é barra X, barra Y, barra Z. As extremidades são nomeadas x1, y1, x2, y2, z1 e z2. Aproximando-se às extremidades, verifica-se que x2 e y2 se repelem. x2 e y2 se repelem. E Z1, X1 e Z1 se atraem. X1, Z1 se atrai. Y1 e Z2 se atraem. E X1 e Y2 se atraem. Então vamos lá. Fazer aqui, ó. X2 e Y2. Tem aqui X2 Y2, elas se repelem. X1, Y1, X1, Z1, X1, elas se atraem. Agora outra aqui, Y1 e Z2, elas se atraem. X1 e Y2 também se atrai. Foi isso que eles nos disse aqui. Então vamos lá. Vamos lá agora nossas alternativas. X e Y são ímãs permanentes. X e Z são ímãs permanentes. X é um ímã permanente. Y é um ímã permanente. E Z é um ímã permanente. Então vamos analisar aqui, ó. X1, X2 e Y2 se repelem. Olha. Agora aqui, X1, Z1 se atraiu, Y1, Z2 se atraiu, X1, Y2 se atraem. Então, o que podemos deduzir? Tanto faz o lado que está Z1, Z2 foi atraído pelo X e pelo Y. Quando é x2 e y2, ele se repeliu, mas quando é x1 e y2, eles atraíram, porque é polos diferentes, polos iguais. O que podemos deduzir? Que x e y é um ímã permanente. Agora vamos para a questão 2. Assinala a opção que apresenta a afirmativa correta a respeito de fenômenos eletromagnéticos. É possível isolar os polos de um ímã? Não. Quando você divide um ímã ao meio, ele terá 2 polos. Imantar um corpo e fornecer elétrons a um de seus polos, o próton, e polos a outro. Imantar um corpo e fornecer elétrons e um de seus polos é prótons ou ao outro, também é falso. Elétrons e prótons, eles se atraem. Ao redor de qualquer carga elétrica, existe um campo elétrico e um campo magnético. Também é falsa. Cargas elétricas que se movimentam geram um campo magnético? Isso é verdadeiro. As cargas que se movimentam geram um campo elétrico. Agora, se ela estiver parada, gera um campo magnético. Agora, se ela estiver parada, ela vai ter apenas o campo elétrico. As propriedades magnéticas do ímã e o do aço, de um aço, aumenta com a temperatura? Falsa também. Então, a resposta correta, letra D.
Questão 3. Cargas elétricas podem ter sua trajetória alterada quando em movimento no interior de um campo magnético. Esse fenômeno fundamental permite explicar o funcionamento da bússola. Não, a bússola precisa do polo norte e polo sul para se orientar. O aprisionamento de partículas carregadas pelo campo magnético da Terra? Sim. A construção do aparelho de raio-x? Não. O funcionamento dos para-raios? Também não. Então, a resposta correta, letra B. Uma carga elétrica negativa está perto de uma bússola. É correto afirmar que atrairá o polo norte da bússola, mesmo que essa carga esteja em repouso? Atrairá o polo sul da bússola, mesmo que essa carga esteja em repouso? Não interferirá com a bússola, mesmo que as cargas estejam em movimento? Só interferirá com as bússolas se a carga estiver em movimento. Se a carga está em movimento, tem o polo, gera um campo magnético, então interfere na bússola. Então a resposta correta, letra D. Questão 5. No início do período das grandes navegações europeias, as tempestades eram muito temidas, além de fragilidade dos navios. Corria o risco de ter a bússola danificada no meio do oceano. Sobre esse fato, é correto afirmar: a agitação do mar podia danificar permanentemente a bússola? Sim. A bússola, assim como os metais, facas e tesoura, atrai os raios que a danifica? Não. O aquecimento do ar produzido pelos raios podia desmagnetizar a bússola? Também não. O campo magnético produzido pelo raio podia desmagnetizar uma bússola? Também não. Por ser um ímã permanente, a única coisa que podia diminuir o seu campo magnético é o calor. As gotas de chuvas eletrizadas pelos relâmpagos podiam danificar a bússola? Também não. A forte luz produzida pelo relâmpago desmagnetizava as bússolas, que ficavam geralmente nos convéis? Também é falsa. Então a única resposta correta é a 1. A agitação do mar podia danificar permanentemente a bússola, porque a agitação do mar ia estar mexendo com o campo magnético. Então, mexendo com essas ondas, essa bússola vai perder o seu equilíbrio, certo? Então, essa vai ser a questão 1. Então, pessoal,